Olá, seja bem-vinda à capacitação para o evangelismo feminino que vai preparar você, mulher, para compartilhar o amor de Cristo com ousadia e propósito. Nessa primeira aula vamos explorar a preparação espiritual para o evangelismo público. Aqui vamos aprender princípios bíblicos, estratégias práticas e inspirações espirituais para que cada uma de nós se torne uma verdadeira embaixadora do Reino de Deus. Somos mulheres em missão e queremos fazer mais para a expansão do Reino de Deus neste mundo. Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça nessa missão de levar esperança e salvação a todas as pessoas. Olá, minhas amigas e meus amigos, é um privilégio muito grande estar falando com você neste momento especial. Sabe por quê? Estaremos abordando um tema maravilhoso sobre o evangelismo público, o preparo espiritual da igreja para o evangelismo público. Você sabe que o evangelismo público deve ser visto como um processo. A pregação, o momento em que você for proclamar a palavra, é um evento dentro de um processo. Ou seja, a proclamação só terá sucesso se ela fizer parte de um processo especial. E parte desse processo está o preparo espiritual da igreja. Sabe por quê? Porque a obra de conversão não é natural, é sobrenatural. Precisamos do poder do Espírito Santo, pois somente ele pode converter o coração humano. E é por isso que eu convido você a abrir a palavra de Deus para iniciarmos esta aula. No livro de Josué, capítulo 3, o verso 5, está escrito o seguinte: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu entendo essas maravilhas como curas, libertações, conversões, batismos, vidas transformadas. Esse é o maior desejo de Deus para com o seu povo e para com as pessoas em geral. Deus deseja que as pessoas se convertam e se preparem para o seu reino quando Jesus voltar a essa terra. Mas para que ele opere as suas maravilhas, você e eu precisamos cumprir com as condições. E as condições é santificai-vos. Essa palavra vem da palavra santo, que significa separai-vos. Separar. Deus quer separar você para as suas maravilhosas obras. Separar você do pecado, separar você e eu das contaminações deste mundo. A igreja precisa ser santificada para que o evento da proclamação da palavra seja eficaz. Nada vai acontecer se Deus não derramar o Espírito Santo. E eu pergunto, você raciocina, qual a chave para o sucesso no evangelismo público? É isso que veremos agora. Qual a chave do sucesso para o evangelismo público? O Dr. Russell Burrell, ele fala que a preparação dos membros da igreja é a chave do sucesso para o evangelismo. E a grande evangelista Ellen White, serva do Senhor, diz que o Senhor não opera agora no sentido de trazer muitas almas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca se converteram e dos que uma vez se converteram, mas se extraviaram. Ou seja, é necessário um preparo espiritual dos membros da igreja para que Deus opere as suas maravilhas. Não sei se você está entendendo. O doutor Emílio Abdala observa o seguinte: se algo está errado em sua igreja e você não sabe o porquê, o ponto de partida para a busca de uma resposta é você mesmo. Sua igreja é hostil? Você é receptivo com os visitantes? Sua igreja não se preocupa com os perdidos? E você se preocupa? A igreja não dispõe de recursos para suprir as necessidades de evangelização da comunidade. Você é liberal em suas doações e dízimos? E ele continua: há hostilidade na comunhão? Qual é a sua atitude nesse ambiente? E ele conclui assim: você pode ou não encontrar as respostas dentro de si mesmo, mas antes de começar a apontar o dedo acusador para outras pessoas,
precisa ter certeza de que não faz parte do problema. Ou seja, você e eu precisamos olhar para si mesmos na questão do preparo para o evangelismo. A igreja precisa se converter ao evangelismo público. Caso contrário, os próprios membros da igreja podem atrapalhar. Olha o que diz o Dr. Greenway. O mundo precisa ser evangelizado e a igreja é o instrumento principal de Deus. Ou seja, minha amiga, você que está aí para realizar o evangelismo público feminino, não realize sem colocar a sua igreja para orar, para jejuar e clamar o batismo do Espírito Santo. Aí o seu evangelismo será eficaz. Muitas pessoas se converterão ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja o que diz o Dr. Lyon. As campanhas evangelísticas devem ser planejadas com meses de antecipação para que sejam mais eficazes. E ele continua dizendo, uma das debilidades que observamos na maioria de nossas igrejas da atualidade é que não fazem nenhuma preparação e chega o evangelista ou a evangelista para estar com uma igreja fria que espera que a evangelista, ou evangelista, lhes dirija ou lhes traga um derramamento do Espírito Santo e também um avivamento. E ele conclui, esse não é o plano de Deus. Você está entendendo? É muito importante você preparar a sua igreja, espiritualmente falando, para o evento da proclamação da palavra de Deus. Comentando o texto bíblico inicial, Josué 3, verso 5, o comentário bíblico adventista diz o seguinte, o Senhor, é claro, abençoaria a obra de preparação. O ser humano sempre deve cooperar com Deus na experiência da salvação. Para esperar a bênção e a orientação divina nos preparativos para entrar na Canaã celestial, é essencial que o crente se santifique por meio da consagração da vida ao Senhor, a fim de que ele o purifique e o torne santo. Eu, como membro da igreja, você, como membro da igreja, precisamos nos consagrar mais ao Senhor. Tudo aquilo que polui a alma, tudo aquilo que nós temos consciência que Deus não aprova, deve ser deixado de lado. Especialmente o orgulho, o egoísmo, a inveja, especialmente as ruins suspeitas. Amigo e amiga, no momento em que o evangelismo é lançado, é necessário também uma consagração dos membros da igreja. É preciso união, é preciso foco evangelístico. Caso contrário, nada vai acontecer. Quantos evangelismos estão fracassando porque não houve um preparo espiritual, não houve uma base sólida na palavra de Deus. Então, não realize o seu evangelismo sem um preparo espiritual da igreja, especialmente colocando a igreja para orar. Você vai conferir ainda nesse seminário. Olha que interessante a história deste homem. Há mais de 40 anos, ele vive com o seu braço direito levantado. Eu questionei, eu duvidei, eu fui atrás, eu pesquisei na internet e é um fato. Atualmente não sei se ele ainda está vivo, mas há mais de 40 anos este homem, em adoração ao deus Shiva, vive com o braço direito levantado. É algo estarrecedor, você não acha? Agora observe um detalhe na Bíblia. A história de Moisés com as mãos levantadas. No livro de Êxodo, capítulo 17, diz que o povo de Deus estava em guerra com os amalequitas. E Moisés estava no monte com as mãos levantadas. E enquanto estava com as mãos levantadas, o povo de Deus vencia a guerra. Mas quando Moisés baixava as mãos, o povo de Deus perdia a guerra. O que Deus quer nos ensinar com essa história? Enquanto mantermos nossa comunhão com Deus, seremos vencedores contra as forças do mal. E são as forças do mal que fazem com que as pessoas não se convertam. Amigo, ganhar almas para Jesus é expulsar demônios. Os demônios não querem que as pessoas se convertam. As pessoas estão amarradas nos vícios, na indiferença, também na incredulidade, no pecado. Então é preciso uma oração intercessora, é preciso uma intervenção divina na vida dessa pessoa para expulsar os demônios e fazer com que ela se converta ao Senhor. É um milagre. E eu repito, a obra de conversão não é natural, é sobrenatural.
Observe o que diz o comentário bíblico adventista sobre o episódio de Moisés com as mãos levantadas. Eu achei super interessante. Observe. Com ela se aprende que a oração e a súplica são essenciais à vitória sobre os inimigos. Enquanto as mãos estão estendidas e a alma se empenha em oração, os adversários espirituais serão forçados a se retirar. Você entendeu? Quais são ou quem são esses adversários espirituais? São os anjos maus. Então você perceba que evangelismo é uma guerra entre o bem e o mal. E é por isso que esse seminário foca o preparo espiritual da igreja, para Deus atuar em nós e através de nós. Amém? Continuando, quando a oração é esquecida e o relacionamento com Deus é posto de lado, os inimigos espirituais ganham terreno, até que finalmente toda a conexão com o céu pode ser cortada. Por outro lado, a igreja estará segura da vitória sobre todos os poderes do mal se os líderes forem homens de oração e os membros cooperarem com esses líderes, apoiando-os por meio de oração e vida exemplar. Você está entendendo? Pastores, líderes, membros, todos nós unidos em oração para Deus operar milagres em nós e através de nós. Amém? Olha aqui, um exemplo vivo disso foi o Pentecostes, 10 dias em oração. Quando Jesus subiu aos céus, os discípulos desceram do Monte das Oliveiras, entraram em Jerusalém e no cenáculo, mesmo local da última ceia, e no cenáculo passaram 10 dias em oração, em união, confessaram sua incredulidade, deixaram-se de se acotovelar uns aos outros para ver quem era o maior ou o melhor no reino de Deus, e quando estavam vazios de si mesmos, Deus pôde enchê-los do Espírito Santo. E o resultado foi glorioso. Com apenas uma pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas. E depois o número chegou a quase 5.000 e não parava de crescer. E esses convertidos tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades. A avareza não mais dominava o coração e com a venda dessas propriedades, ajudava os mais necessitados. Eu oro para que hoje também aconteça um Pentecostes na minha vida e na sua vida. Mas é preciso momentos especiais de oração, momentos de comunhão, não só a líder, não só a pregadora, o pregador, mas a igreja. Coloque a sua igreja para orar antes da evangelização, da proclamação, com meses de antecedência. Observe aqui, Ben Patterson diz que a falta de oração é o pior dos pecados e nada mais é do que a raiz de todos os pecados. Veja como é importante a oração. Gordon diz assim: dobre os joelhos e ore, depois levante-se e trabalhe. Ou seja, comunhão e missão. Ellen White diz que as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Você está entendendo? Veja alguns exemplos bíblicos. Abraão orou pelo sobrinho. Jó orou pelos seus amigos. Daniel orou pela libertação dos judeus de Babilônia. Paulo orava pelos interessados. Jesus orou por mim, por você, por todos nós. A pergunta é: e você? É um homem, uma mulher de oração? Você coloca a sua igreja para orar? Olha o que diz o evangelista Mark Finley. O poder para ser bem-sucedido como ganhador de almas está no nosso joelho. Está em rogar a Deus pela salvação das almas. Olha que interessante isso aqui. O evangelista pastor Alejandro Bulhon diz: a igreja inteira precisa orar pelas pessoas com as quais os vários membros estão trabalhando. Quando a igreja de Deus ora, coisas extraordinárias acontecem. Coloque a sua igreja para orar antes da sua pregação, meses de antecedência, programe momentos e projetos de oração. Deus vai derramar o Espírito Santo. E ele continua: se cada pessoa da igreja ora pela pessoa que está procurando alcançar, e se a igreja une-se em oração intercessória por essa pessoa, tenha certeza de que algo fora do comum vai acontecer. Porque Deus ouve as nossas orações, não porque merecemos, mas por sua graça e misericórdia. Dr. Russell fala assim: a coisa mais importante que você pode fazer para
A preparação da conferência é conseguir que os membros da igreja orem por ela. Está vendo? A oração derrama o poder dos céus nas igrejas. E Deus será capaz de realizar mais para alcançar outras pessoas enquanto seus filhos oram. Você está entendendo? Isso aqui é fenomenal. Olha aqui, ó. Cerca de 6 a 8 meses. Quanto tempo? 6 a 8 meses. De novo, quanto tempo? 6 a 8 meses antes do início das reuniões, da proclamação, o evangelista, deveria começar um ministério de oração poderoso na sua igreja, com os líderes, com os membros, com todos os envolvidos. Olha o que ele diz. A oração é o poder. E uma conferência sem oração é o mesmo que uma conferência sem poder. As pessoas serão alcançadas não pela lógica e persuasão, mas pelo poder maravilhoso de um Deus que ouve as orações. Aleluia, Senhor. Glória a Deus por isso. A oração e a fé, diz a serva do Senhor, farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Está vendo? Faz parte do plano de Deus conceder-nos em resposta à oração da fé aquilo que Ele não outorgaria se o não pedíssemos assim. E eu quero concluir falando sobre o maior segredo, que é o poder do Espírito Santo no evangelismo. Em mim, em você, em nós e através de nós. Observe essa citação fantástica. Essa citação é fenomenal. Observe. A ausência do Espírito é que torna tão destituído de poder o ministério da pregação. Pode haver erudição, talento, eloquência ou qualquer dom natural ou adquirido. Mas, sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum ganho para Cristo. Ficou claro? Você está entendendo? Concluindo, olha aqui. Nenhuma eloquência de palavras, nem força de argumentos podem converter o pecador. Somente o poder de Deus pode imprimir a verdade no coração das pessoas. Sem o Espírito Santo não há conversão. Minha amiga, meu amigo, você entendeu esse seminário? Coloque sua igreja para orar. Deus vai operar milagres. Muitas conversões. Muitas pessoas serão alcançadas. E você será a pessoa mais beneficiada ao cooperar com Deus na salvação de almas. Se você realmente quer colocar em prática o que nós acabamos de estudar, eu quero que você agora ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toma em teus braços cada evangelista, cada pessoa que o Senhor escolheu e separou para proclamar o Evangelho eterno. Mas que essa proclamação venha acompanhada de um processo que envolve o preparo espiritual da igreja para o evangelismo público. Nos conceda o êxito de ganharmos muitas almas para o teu reino e prepará-las para a breve volta de Jesus a essa terra. Nos batize com o Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.